Olá pessoal, tudo bem? Vamos pedir licença ao nosso Pai Celestial para iniciarmos a nossa pré-lição, mas antes vamos fazer a nossa prece para que a gente possa melhorar a nossa sintonia e assim a gente melhora as condições para receber o nosso paz, para refletir e aproveitar os ensinamentos de Jesus. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse dia de hoje. Querendo muito, Pai, compreendermos e ter força, vontade e coragem para colocar em prática esses ensinamentos. Então, roga a Ti, a Tua misericórdia, Senhor, que coloque em nosso caminho sempre pessoas boas, do bem, irmãos desencarnados que tentam nos ajudar, pessoas encarnadas que percebem quando a gente está saindo do prumo, que tentam nos auxiliar, que a gente escute com bondade, com coragem, com discernimento. E perceba, né, que não vale a pena guardar qualquer sentimento negativo e que a gente se apegue a essas ajudas com muita coragem, muita vontade de colocar em prática o Evangelho de Jesus para que a gente possa seguir a nossa caminhada evolutiva com mais determinação, aproveitando mais a nossa oportunidade como Espírito encarnado nesse momento. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. A nossa pré-lição de hoje é uma passagem que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec deu o título Bem-aventurados os misericordiosos. Essa fala de Jesus foi proferida no Sermão da Montanha, ali quando ele trouxe as bem-aventuranças, né, que são aqueles 8 caminhos, as diretrizes pelo qual a gente precisa seguir para sermos um espírito feliz lá na frente, né? E hoje o foco da nossa leitura são os itens de 1 a 4. Kardec deu o subtítulo Perdoai para que Deus os perdoe. Parece uma barganha, mas não é, uma orientação muito profunda que a gente precisa entender muito bem, e ao longo da leitura de hoje nós vamos entender, né? E no item 1, segundo Mateus, no capítulo 7 do seu Evangelho, capítulo 5, desculpa, do seu Evangelho, versículo 7, ele narra para a gente que Jesus falou assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Para a gente alcançar a misericórdia de Deus, a gente precisa de uma sintonia. Uma boa sintonia, ela só nos envolve quando a gente tem o coração bom, quando a gente está em paz, com vontade de bem, de fazer o bem. Então, agir com misericórdia me abre uma sintonia para que Deus também haja de misericórdia para com as minhas faltas, porque nós temos muitas faltas, praticamos muitas faltas o tempo todo contra a sua lei, com os seus filhos, né? Então, que possamos agir de misericórdia para que a misericórdia de Deus se faça presente no nosso caminho para os momentos que a gente tanto necessita. No item 2, também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz para a gente que Jesus falou assim: se perdoardes os homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Parece uma barganha, né? E aqui que entra aquela frase do subtítulo aqui, perdoai para que Deus os perdoe. Não é uma barganha de forma alguma, né? Porque Deus, ele não condena, ele não julga, ele não fica magoado. Isso é característica nossa alma infeliz, né? Inferior ainda. Deus, ele trabalha e faz com que as coisas aconteçam através de suas leis, né? Tem uma lei, né, que são as leis de Deus, que se a gente infringir essas leis, nós vamos sofrer as consequências. Então, muitas vezes a gente atribui como se fosse um pecado, como se fosse um castigo de Deus, mas não é. Nós estamos sofrendo as consequências de algo. Porém, por exemplo, eu sinto raiva, né? Meu coração está impregnado do quê? De algo muito ruim que me deixa igual um ouriço do mar, né? E aí, o que acontece? A gente deixa de fazer o bem, a gente fica mergulhado
se alimentando desse sentimento ruim, fazendo mal para a nossa alma e nos impedindo de fazer o bem. Então, quando a gente percebe o mal que o sentimento do ódio, do rancor provoca na gente, a gente perdoa, porque a gente fica cansado de sentir aquele negócio ruim. E quando a gente perdoa, a gente se liberta desse negócio ruim. Então, essa é a recompensa de Deus, é a misericórdia de Deus trabalhando, né? Então, a partir do momento que eu perdoo, que eu ajo de misericórdia, que nós perdoamos, agimos de misericórdia, nós estamos livres desse sentimento ruim que nos algema, que nos faz sofrer. É como se estivesse tomando o veneno que a gente quer dar para o outro, né? Então, é muito inteligente a gente estudar isso aqui, refletir e perceber o benefício do perdão, o quanto ele é importante para nós. Porque muitas vezes o ódio está comigo, mas a outra pessoa a qual eu estou me alimentando dela o dia inteiro, ela nem lembra que eu existo, né? E no item 3, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 a 22, segundo Mateus, Jesus disse assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infinito. Jesus está dando aqui um exemplo de que a gente tem que perdoar, a gente precisa perdoar quantas vezes for necessário. Vai lá, chama a pessoa, né? Tenta se acertar com ela. Vamos reconhecer que muitas vezes o erro parte da gente, a gente não admite isso, a gente quer sempre passar a mão na nossa cabeça e atribuir a confusão ao outro, né? Mas independente disso, como eu já falei, o sentimento do ódio, do rancor é muito ruim para quem sente. Então é inteligente que a gente perceba quanto a gente sofre, como a gente deixa de aproveitar as coisas boas, como a gente deixa de ser feliz quando vivemos com os nossos corações cheios de rancor e de ódio. Então, que tenhamos a força e a coragem para perdoar, para que a gente possa se libertar de tal sentimento ruim e viver em paz, né? Porque o perdão é para quem sente o ódio, não para quem está sendo odiado. Porque o perdão vai nos libertar do sentimento ruim que nos impede de sentir o bem, de fazer o bem, né? E o Kardec vai comentar essas 3 passagens aqui. Ele fala o seguinte, ele fala assim, que a misericórdia é o complemento da mansuetude. E os que são misericordiosos, os que não são misericordiosos, aliás, né, os que não são misericordiosos, também não são mansos e pacíficos, porque consiste no esquecimento das ofensas, né? Consiste no perdão e no esquecimento das ofensas. Então, uma alma que é misericordiosa, que ela é pacífica, que ela é branda, ela não guarda rancor, né? Ela procura perdoar, e é uma característica de uma alma elevada de não guardar tais sentimentos. Ao contrário daquele que guarda o rancor, que guarda o ódio, denota a inferioridade da nossa alma, né? Então, a característica das pessoas mais elevadas é a misericórdia. Elas procuram perdoar, as coisas acontecem, elas sempre amenizam, elas não gostam de confusão, elas tentam apaziguar, trabalhar para que haja a união, a reconciliação. Enquanto as almas inferiores, elas trabalham sempre para que o ódio se eleve, cresça, para que a gente só enxergue as coisas ruins. Então, a alma elevada ela é conhecida por essa brandura, por ser pacífica, por ser doce, por ser mansa. E a outra não, a outra é inquieta, ela é invejosa, ela trabalha por mal, ela está sempre cheia de rancor, reclamando. Então, são características diferentes. A pessoa que é boa, a gente percebe, porque ela tem algo bom que a gente gosta de estar perto, né?
E o Kardec fala assim, que infeliz daquele que diz que jamais perdoará, porque se ele não for condenado pela justiça dos homens, com certeza não vai passar impune pela justiça de Deus. E com que direito temos nós de elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir perdão, se a gente se recusa a perdoar os nossos irmãos, aqueles que porventura pode ter feito alguma coisa ali que nos ofendeu? Como é que eu posso, em primeiro lugar, jamais o meu pedido vai chegar até Deus, porque o coração, lembra que ele fala assim, para a gente se acertar, deixa a oferenda e vai lá te acertar com teu irmão, ou seja, trabalha, se acerta, limpa teu coração desse sentimento ruim, para que a gente possa ter uma sintonia, para que a nossa vontade chegue até Deus, porque a gente não pode fazer uma prece e dizer assim, Deus me perdoa, mas eu não vou perdoar aquele fulano. Não temos condições, né? Para a gente querer algo para a gente precisa também da mesma forma fazer para o outro. Porque se eu estou precisando e pedindo misericórdia, eu preciso agir da mesma forma para quem fez tal coisa para mim, para nós, né? Vamos assim dizer. Então não tem como. Primeiro, questão de sintonia. Nossos corações precisam estar limpos, cheios de coisas boas, para que a gente eleve nosso pensamento a Deus e peça perdão para Ele. Aí nosso perdão é verdadeiro. Da mesma forma, né, que a gente procure, vasculhe os nossos corações, a nossa mente, dentro do que aconteceu, para ver se vale a pena guardar tal sentimento e haja da mesma forma com os nossos irmãos. E aí ele segue dizendo, né, que há duas maneiras de perdoar bem diferentes. Uma é grande e nobre, verdadeira, generosa e sem segundas intenções. A outra é quando o ofendido, né, ou aquele que se julga ofendido, ele impõe condições, ele humilha o adversário, fazendo sentir ali o peso do seu perdão, que em vez de acalmar, acaba irritando mais. Então, aquele que realmente quer perdoar, ele quer se libertar daquele sentimento ruim. E ele não faz imposição nenhuma, ele não quer humilhar, ele simplesmente esquece aquele sentimento ruim, ele esquece aquele ato ruim que aconteceu. Né? A gente procura olhar para a pessoa e ver que a infelicidade dela não é diferente da nossa, que também praticamos faltas contra as outras pessoas o tempo todo. Né? E é um ciclo, a gente vive precisando da misericórdia uns dos outros, não podemos deixar de agir de tal forma para com os outros. Né? Então, e muitas vezes, né, esse perdão para se mostrar, para dizer que somos grandes e isso, mas nosso coração precisa estar limpo, porque se a gente não perdoa de verdade, a gente continua se envenenando, porque o ódio e o rancor é como se fosse um veneno que você quer dar para outra pessoa, mas quem está tomando aquela xícara de veneno somos nós, porque o sentimento ruim é de quem sente o ódio e o rancor, né? Não de quem está recebendo essas vibrações, né, esse sentimento ruim, porque muitas vezes essa pessoa nem lembra que nós existimos, ela não está nem aí enquanto nós estamos almoçando e jantando ela o tempo todo, sem tirar ela da nossa cabeça, sempre rememorando aquela ofensa e mergulhado naquele sentimento que nos escraviza, que nos impede de ver o bem, de fazer o bem, de ser feliz e ter paz em nossos corações. Por isso que o perdão é importante, porque ele é para quem perdoa, é porque o perdão liberta a gente do ódio e do rancor, desse sentimento ruim que não permite a gente fazer o bem. Então, o perdão, ele nos liberta e faz com que a gente caminhe em paz, enxergue as coisas boas que nos aproximam de Deus e possa praticar a caridade. Essa é a nossa reflexão de hoje e vamos fazer as nossas vibrações. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos logo pensando, né? Em todas aquelas pessoas que, de certa forma, por menor que seja, que muitas vezes a gente quer amenizar a situação, mas a gente não perdoou verdadeiramente, né? A gente ainda lembra daquilo, comenta. Então, que a gente possa fazer esse esforço, esse exercício de perdoar de fato, verdadeiramente, com toda a força, da mesma forma que a gente quer que todas as pessoas nos perdoem. Vamos vibrar, meu Pai, por todas aquelas pessoas que estão mergulhadas dentro desse sentimento que não quer de forma alguma perdoar, para que elas tenham a misericórdia de Deus, percebendo o quanto elas se fazem sofrer. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, vibremos pelos nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados, com desejo que eles continuem se elevando,
trabalhando dentro de si, procurando ser pessoas melhores e evoluindo a cada dia. Vibremos pelo Centro Espírita da Consolação, por todos aqueles que lá frequentam, por todos os trabalhos lá que a gente realiza. Vibremos pelos países em guerras, por aqueles que praticam, aqueles que sofrem as consequências de tanta violência nesse mundo, pelos nossos dirigentes, por todos aqueles que estão aí com cargo público e sempre trocando os pés pelas mãos, fazendo as coisas sem pensar nas consequências. Que Deus abençoe e tenha misericórdia deles e de nós. Que tenhamos paz, meu Pai. Vibremos pela paz no mundo e em nossos corações que trabalhamos por isso. E agora vamos tomar o nosso passo para que a gente possa se fortalecer. E vamos pensar naquela pessoa, onde quer que ela esteja, que esse benefício também chegue até ela levando paz. E agora a gente encerra, agradecendo o Senhor, meu Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe os nossos corações, que a gente saiba aproveitar os ensinamentos que o nosso irmão Jesus nos trouxe, para que a gente possa ser feliz. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Graças a Deus.